Olá pessoal, hoje é 11 de fevereiro e essa é a nossa aula de vetores e geometria analítica. Vamos falar um pouquinho hoje sobre determinantes. Para iniciar, nós vamos destacar aqui algumas propriedades do determinante, que são propriedades muito importantes. Então, propriedades. Todo estudo que vocês forem fazer, vou dar uma dica. Vocês peguem uma folha pequena e você vai anotar ali todas as propriedades daquele assunto que você está estudando. Então, está estudando determinantes, você vai fazer uma lista das propriedades. Então, nós vamos observar lá na teoria que existe uma propriedade sobre o determinante do produto, que é o produto do determinante das matrizes. Então, determinante de AB, determinante de A vezes determinante de B, e pode ter mais matrizes aqui. Você vai multiplicar de acordo com a quantidade de matrizes que você tem. Outra propriedade é o determinante de A menos 1, que é igual a 1 sobre o determinante de A. Essa aqui é uma outra propriedade. E aqui só vale se o determinante de A for diferente de zero, que é uma condição também para que essa A menos 1 exista, porque ela não existe sempre, tá? Uma propriedade que sai direto da definição é o seguinte, ó, se você tem determinante de... Aqui eu vou colocar a própria matriz, vou colocar aqui, linha 1 da matriz, a linha I da matriz, eu vou multiplicar essa linha I por K, até a linha N da matriz, linha N. Então, o determinante de uma matriz, e observe ó, que a linha I todinha está multiplicada por K. Então, nós vamos poder colocar K multiplicado pelo determinante da matriz sem o K. Então, você vai tirar esse K da linha I e vai ficar aqui apenas os termos da matriz A. Então, você pode escrever aqui, ó, K determinante de A. Se esse K estiver na matriz toda, vamos supor aqui que A é uma matriz N por N. Tem que ser quadrada, tá? Para que possa ser calculado o determinante. Então, se o K estiver na matriz toda, você vai ter N... Vai ter K na primeira linha, K na segunda, K até a linha N. Então, você vai ter NK. Então, você vai ter o seguinte, ó. Se você multiplicar o K na matriz inteira, esse K vai ficar em todas as linhas. Então, vai ficar K vezes K vezes K, N vezes o determinante de A. Que você pode escrever como sendo K elevado a N vezes o determinante de A. Então, usaremos essas propriedades para responder a maioria dos exercícios. Pelo menos aqui nesse número 5, nós vamos utilizar estas propriedades aqui. Então, olha só, vamos começar aqui, ó. O que nós temos no número 5? Foi nos dado aí, ó, o determinante de A, o determinante de B, e nós queremos encontrar o determinante dessas novas matrizes, ó, AB, 3A, 2B a menos 1. Então, nós vamos utilizar as propriedades. Então, aqui vocês já podem observar, ó, determinante de AB vai ser direto, determinante de A vezes determinante de B. Então, vamos aproveitar esse pedacinho aqui, ó. Então, aqui no item A, determinante de AB, você já vai colocar determinante de A vezes determinante de B. E aí, você já tem o valor do determinante de A, que é menos 1, vezes 3. Então, aqui você vai ter menos 3. Já calcula o determinante de A. Note aqui nesse próximo item que o 3 multiplica A. Então, o 3 multiplica todas as linhas de A, né? Ou todas as colunas. Então, como A é 4 por 4, você tem que ficar atento à ordem da matriz. Então, aqui no item B, o determinante de 3A vai ser o 3 elevado à ordem da matriz, que no caso é 4, vezes o determinante de A. Então, aqui você vai ter, ó, 3 elevado a 4, determinante de A, no caso é menos 1. E aqui você vai calcular.
Então, aqui, ó, vai ficar menos 81. Aí, nós fizemos aqui a letra A e a letra B. Agora, vamos fazer a letra C. Letra C, ó, é 2B a menos 1. Então, aqui embaixo, letra C, determinante de 2B a menos 1. Olha, pessoal, vamos... Aqui notem, ó, essa expressão é diferente de determinante de 2B menos 1 por fora. O menos 1 tá só no B. Vou deixar isso aqui escrito, né? Determinante de 2B. O menos 1 tá só no B. Então, você vai escrever, o determinante de 2B a menos 1 é o mesmo que determinante... esse 2 que está aqui, ele multiplica o B a menos 1 todo, né? Então, vamos olhar a ordem dessa matriz B. B é uma matriz 4 por 4 igual a. Então, B pertence à matriz... É uma matriz 4 por 4. Se B é 4 por 4, a B a menos 1 também é 4 por 4. A inversa. Então, B a menos 1 também é 4 por 4. Então, 2 multiplica todas as linhas da matriz B a menos 1. Então, como essa propriedade aqui diz, ó, você vai colocar esse 2 elevado a 4. Então, você vai ter, ó, determinante de 2B a menos 1 é igual a igual a 2 elevado a 4 vezes o determinante de B a menos 1. E agora, pela propriedade do determinante da inversa, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4. 16. Vezes, dá 16? 16, né? Vezes 1 sobre o determinante de B. Porque o determinante do B a menos 1 é 1 sobre o determinante de B. E o determinante de B a gente já sabe. Então, nós temos aqui 16 dividido pelo determinante de B. Aí, vamos lá em cima, que é 3. Dividido por 3. Então, tá aqui, ó, o resultado do determinante de 2B a menos 1. E para terminar, vamos fazer agora esse aqui, ó. Olha só, tem menos 1 aqui por fora de tudo. Então, temos AB a menos 1. Letra D. Determinante de AB a menos 1. Tudo a menos 1. AB a menos 1. Tudo isso a menos 1, né? Então, olha só, vamos cuidar primeiro desse último menos 1 que está aqui, ó. Imagine o seguinte, se ficar complicado, se você achar que está confuso, troca isso aqui tudo por uma letra C. Então, por exemplo, é como se você tivesse aqui determinante de C a menos 1. E esse determinante de C a menos 1 não é 1 sobre o determinante de C? Então, você vai aplicar isso. Então, com isso, você vai ter, ó, vamos reescrever. Determinante de AB a menos 1, a menos 1 é 1 sobre determinante do C, mas o C é tudo isso. AB a menos 1, certo? Agora, pessoal, você tem produto, ó, A vezes B vezes A menos 1. Então, pelo determinante do produto, você vai multiplicar o determinante de cada uma das matrizes. Então, determinante de A vezes determinante de B vezes determinante de A menos 1. Agora, apareceu aqui determinante de A menos 1. Você vai utilizar a propriedade e vai escrever 1 sobre determinante de A. Então, agora vamos escrever esse determinante de A menos 1. Ó. Então, aqui você vai ter igual a 1 dividido por determinante de A
determinante de B. O determinante de A menos 1 não é 1 sobre determinante de A? Ó, tudo isso aqui é número, esses determinantes, né? Então, aqui nesse denominador, você vai poder simplificar determinante de A com determinante de A, porque você vai ter o seguinte, ó. 1 dividido por determinante de A vezes determinante de B, dividido por determinante de A. Olha, vamos simplificar determinante de A com determinante de A, então você vai ter 1 dividido por determinante de B. E o determinante de B nós vimos, né, que é 3. Então, você vai ter aqui igual a 1 sobre 3. Então, nós fizemos aí, ó, a questão usando as propriedades. Certo, isso, tá bom também, Giovana. Questão número 4. Então, vamos lá, olhar. Questão número 4. A questão número 4 é bem interessante, ela sempre caía em alguma prova. Vamos fazer aqui. Totalmente teórica também, basta usar... essa aqui é a questão número 4, ela vai também usar propriedades que envolvem escalonamento. Aí eu vou poder falar para vocês sobre essas propriedades. Professora, a senhora passou até um vídeo explicando, Sim. né? Aí só que a senhora só explicou a história das linhas, né? Aí eu deduzi que as colunas também poderiam ser feitas. Determinante com coluna pode também. Pode sim. Aí eu fiz as trocas das colunas ao invés das linhas. Que bom. Me fala uma coisa, pessoal. Vocês estão conseguindo aprender a assimilar, então, com os vídeos que a gente está colocando? O que vocês acham? Eu acho legal, mas para falar a verdade, eu faço uma pesquisa também. Eu procuro outras fontes para aprofundar. Isso é bom, muito bom. Porque tanto que foi a história que eu falei da questão 3B. A questão 3B, eu demonstrei, entendeu? Sim. Eu peguei eu criei, né, um determinante que dava menos 2, aí depois eu multipliquei por uma equação inversa, uma equação ABCDEFGH, que seria a inversa, e igualei ela à inversa dela ali, entendeu? Aí eu fiz o cálculo de multiplicação, item por item, depois eu fui substituindo e achei a inversa dela. A inversa dela seria justamente... Eu comprovei, entendeu? Tá bom. Mas olha só. Obrigada. Não precisava, né? Não, tá ótimo. Tá bem. Tá ótimo. Aí só tô vendo aqui a resposta de vocês, ó. Se vocês estiverem sentindo falta de material para ler, vocês podem me falar que eu coloco mais material também, tá, pessoal? Se tiver alguma coisa assim que vocês não entenderem com as postagens, vão me falando para eu poder complementar. Eu poder ajudar também vocês. Vocês buscarem, gente, isso é muito bom. Vocês estão vendo que assim, a gente está iniciando assim, uma nova forma de aprendizado ativo, que o aluno busca um pouco também, né? Isso é muito bom para vocês, tá? A gente vai fornecer ali como se diz assim, o básico, que às vezes nem é tão básico o suficiente, mas vocês podem ir além, tá? Sempre pode ir além. Tá? Bom, pessoal, então... Eu achei até se vale como dica aí para o resto do pessoal, o site Educa Mais Brasil, ele é bem detalhado. Legal, eu não conheço também não. Educa Mais Brasil, né? Educa Mais Brasil, é do governo, eu acho até. Para ajudar Enem e tudo mais, eu acho que foi criado nesse período de Enem. Então, ele é bem didático. Ele é bem didático mesmo. Fica a dica, pessoal. Eu achei interessante. Não sei se outros, né? A Lana tá pedindo pra você colocar o link no grupo. Coloca, Felipe, que ele vai ajudar. Não, então, eu não tenho. É porque tá no computador. Educa Mais Brasil, não tem erro. Só botar Educa Mais Brasil que vai encontrar. Tá, é mesmo. Educa Mais Brasil. Eu vou colocar aqui.
E parece que eu fiquei no lugar errado, eu acho. Na verdade, eu botei Educa Mais Brasil, aí matrizes, determinantes, ele já me direcionou, entendeu? Sim. Ctrl+C. Ctrl+V. Pronto. Aí, ó, Lúcio também já indicou outro aqui para determinantes. E vocês estão usando calculadora de matrizes, também é ótimo para sistemas, determinantes e matrizes. Calculadora de matrizes, o nome. Eu tô fazendo tudo na mão mesmo, professor. Hoje eu varri aqui a minha casa, era borracha no chão, acho que eu metade na borracha. Mas pra fazer na mão é só pra conferir, viu? O canal lá de calculadora de matrizes é só pra fazer as conferências, tá? Ah, tá, perfeito. O que eu Pessoal, apago, escrevo e apago, a senhora não imagina. sim, isso é bom. Olha, vamos... Esqueci até de dar um pause. Vamos lá. Então, ó, número 4. Aqui nós vamos calcular os determinantes das matrizes A, B, C, D de acordo com o determinante da matriz M. Note que a B, C, D tudo envolve os termos da matriz M, mas com pequenas alterações, tá? Então, ó, no item A, você pode ver, ó, que o número 3 está multiplicando toda a linha 2 da matriz. Então, como nós vimos lá nas propriedades que nós fizemos no exercício anterior, você vai ter determinante de A igual a 3, só aparece o 3 só em uma das linhas, né? Ou então em uma coluna. Então, você vai retirar esse 3 e vai continuar com o determinante dos termos que sobraram. A, B, C, D, E, F. Ah, aqui tem um erro em digitação, né? É um E aqui, viu, pessoal? Por isso que o nosso colega falou sobre isso. Eu vou corrigir, tá? Isso aqui, ó. Tá vendo? É um E. E aí, essa matriz que fica aqui é a matriz M. Então, aqui você tem 3 vezes determinante de M. E determinante de M é 4. Então, você tem 3 vezes 4. Então, essa aqui é a M. Então, você tem 3 vezes 4, que é 12. Certo? Aqui, na letra B, você vai usar uma propriedade sobre operações elementares. Então, nós temos as seguintes propriedades, ó, sobre as operações elementares. Operações elementares. Essa eu achei a resposta justamente no final da aula 2, né? Dos sistemas da senhora, não foi? Lá no finalzinho, que eu fazia aquela uma menos a outra, né? Isso mesmo. A C1 menos a C2. A coluna 1 menos a coluna 2. Isso. Ó, operações elementares, eu vou listar aqui primeiro. Vamos falar logo essa, né? Então, se você tá na linha I e você vai fazer linha I mais K vezes linha J, não altera o determinante. Então, o determinante não altera. O determinante da matriz resultante. Matriz resultante, que é a matriz equivalente resultante, não da matriz resultante continua igual ao determinante da matriz anterior. Então, essa propriedade é importante, porque olha só, quando você for calcular o determinante de B, aí você vem, né, determinante de B, vamos colocar aquelas barrinhas, né? É o determinante de A, 2D mais A, G, B, 2E mais B, H, C, 2F mais CI.
Então, vamos tentar eliminar da linha 2 o termo A, B e C. Para você eliminar esses termos aí da linha 2, a gente pode fazer o seguinte, ó, linha 2 menos linha 1. Porque quando você faz esse cálculo linha 2 menos linha 1, você vai cancelar o A, B e o C. Então, e essa operação aqui não muda o determinante, de tal forma que eu posso continuar colocando a igualdade e apenas colocar a matriz resultante aqui na frente, ó. Então, vai ficar 2D mais A menos A, 2D. 2E mais B menos B, 2E. E aqui, 2F. E na linha de baixo, ó, GHI. Agora, eu continuo resolvendo o determinante. Agora, eu estou aqui nesse determinante, ó, dessa última matriz que a gente conseguiu. E note, ó, que tem o número 2 em todos os termos da linha 2. Então, uma linha toda da matriz tem esse número 2. Então, você vai retirar o número 2 do determinante e vai continuar o cálculo com a matriz que sobrar. Então, você tem aqui 2 vezes determinante de A, B, C, D, E, F, G, H, I. E esse aqui, ó, já é a matriz M. Olha lá, A, B, C. Então, você tem aqui igual a 2, determinante de M. E o determinante de M é o 4, né? 4. Então, você vai ficar com 2 vezes 4, 8. Então, tá aqui o determinante da matriz B. Certo? Agora, matriz C. Matriz C, nós vamos usar permutação de linhas. Então, a propriedade da matriz C é o seguinte, ó. Quando você faz uma permutação de linhas no determinante, o que acontece? O determinante da matriz resultante fica multiplicado por menos 1. Fica multiplicado por menos 1, certo? Então, nós vamos acrescentar a multiplicação por menos 1 sempre que você for fazer uma permutação no cálculo do determinante. Então, olha só. Lá na matriz C, quem é o determinante de C? A matriz C é DEF é igual DEF GHI ABC. Então, olha só, vamos organizar essa matriz aqui para ela ficar igual a matriz M. Então, nós vamos pegar esse ABC, joga lá para a primeira linha. Então, você vai permutar a linha 1 com a linha 3. Então, ó, permutou a linha 1 com a linha 3. O que vai acontecer com o determinante? Eu vou multiplicar por menos 1 o determinante do cálculo resultante. Então, vai ficar aqui, ó, ABC. Na segunda linha, eu vou manter igual, que a gente não mexeu. E na linha 3, vamos colocar os elementos da linha 1. Ó, DEF. Certo? Só que ainda não está igual a matriz M. Vamos agora permutar a linha 2 com a linha 3. Então, vamos permutar a linha 2 com a linha 3. Novamente, é uma permutação. Então, novamente, você vai multiplicar por menos 1 o restante da matriz. Só que a matriz já tem uma multiplicação por menos 1, ó. Então, eu vou colocar aqui menos 1 e vou colocar aqui o determinante do que sobrar agora. Vai ficar ABC. Eu vou permutar a linha 2 com linha 3, então vai ficar DF. E aqui, GHI. Ó, agora esse menos com esse menos fica mais 1. Então, quer dizer que vai ficar 1, não precisa nem aparecer mais, vai ficar... Professor, eu nem demonstrei isso, precisava? Não, isso já está demonstrado lá na teoria, né? Lá nos teoremas. Sim, eu só demonstrei as trocas e botei o resultado. Sim,
Ó, e essa aqui já é a M. Todas essas propriedades aqui, Felipe, já estão demonstradas lá na teoria para vocês. Entendi. Então, essa aqui é a matriz, deu determinante 4, certo? Agora, a última matriz, essa é a última? Não, tem a matriz... A última é a transposta. Ah, Eu só botei... tá. Eu botei D igual a transposta, então ela é igual a D igual a A, acabou. Sim, tá. Então vamos lá para a última, tá? Então a letra D, nós vamos usar determinante de A é igual ao determinante de sua transposta. Eu acho que deve ter também essa demonstração lá, né, no material. Vocês podem até pensar. São iguais. São iguais. Então, determinante de D. Vocês podem observar, vamos fazer aqui na frente mesmo, né? Observa que D, que é igual a DG, ou então observa que... Muda a linha por coluna, né? Isso, então D transposta é igual... D transposta, muda a linha por coluna, né? Então, ADG, B, E, H, C, F, I. E essa matriz aqui é a M. Então, se D transposta é M, aí você conclui, então, que M transposta é D, né? D transposta é M. Então, se você fizer a M transposta, você vai encontrar a D. Você quer calcular o determinante da D, né? Então, determinante de... E como determinante de D, de M transposta é M... Acho que eu fiz, foi confusão. Então, determinante de D, que é igual determinante de M transposta, que por sua vez coincide com o próprio determinante de M, que por sua vez é 4. Né, pessoal? Sim. Certo. Continuando com as questões, vamos agora fazer a letra D da número 3. Se A é igual... Se A é uma matriz de ordem N, né? N por N, e determinante de A é K, então determinante de A vezes A transposta é K ao quadrado. Nós queremos classificar como verdadeiro ou falso essa afirmação. Será que é verdade o que está sendo falado aqui? Então, olha só, vamos começar com o seguinte, ó. Determinante de A vezes A transposta. Nós vamos usar a propriedade inicial aqui do produto, porque tem uma A vezes uma A transposta, ou seja, produto de duas matrizes. Então, isso é igual ao determinante de A vezes determinante de A transposta. Aí, em seguida, você pode usar o fato do determinante de A transposta coincidir com o determinante de A, né? Então, você tem aqui determinante de A vezes determinante de A. Determinante de A, que vai ficar determinante de A ao quadrado, porque determinante de A é K, se você quiser já até substituir, ó, K vezes K, então você tem aqui K ao quadrado, então é uma sentença verdadeira, né? Então, é verdade a afirmação, certo? Bom, pessoal, falando então agora da questão número 4, nós vamos usar aqui propriedades de operações por linhas no determinante. Então, olha só, nós temos aqui algumas propriedades que nós podemos usar. A primeira delas, ó, se a gente pega uma linha e soma a ela o múltiplo de outra linha, então, ó, peguei linha I mais K, linha J, o determinante da matriz resultante continua igual ao determinante da matriz anterior. Então, nesse caso aqui, o determinante da matriz resultante fica igual
ao determinante da matriz anterior. Certo? Então, vamos praticar essa propriedade que na letra B. Então, olha só. Aqui na questão B, nós queremos calcular o determinante de A 2D mais A... Ai, gente, aqui tem um errinho... Não, aqui não tem não. Errinho de digitação. G, B, 2E mais B, H, C, 2F mais C. Professora, Oi? porque pelo que eu estava observando, isso daí me parece com o teorema de Jacob. Só que o teorema de Jacob, ele multiplica com a linha de cima, tipo, por exemplo, ele multiplicaria o 2 com A e somaria com a letra B, a letra D. Aham. E aí dá o contrário. Sim. Porque o teorema de Jacob, ó, ele seria 2 vezes A mais D, 2 vezes B mais E, 2 vezes C mais F. Entendi. Vocês já viram que tem vários teoremas, né? Vários resultados que se aplicam a determinantes, né? Nós aqui abordamos no nosso curso, nesse pequeno estudo que a gente está fazendo, apenas o cálculo por expansão em cofatores, as principais propriedades e as operações por linhas. Mas vocês depois, se quiserem, podem recorrer a outras propriedades. Nós não colocamos assim mais propriedades para não sobrecarregar também. A gente não tem a intenção de esgotar o tema determinantes. Com esse mínimo que a gente vê, vocês vão conseguir ir atrás de outras propriedades, se acharem necessário. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar operações por linhas, como essa propriedade que nós falamos aqui, ó. Quando você soma uma linha e o múltiplo de outra linha, o determinante não altera. Então, olhando aqui para a matriz, você observa que na linha 2, você tem os elementos da linha 1. Olha só. Esses elementos circulados, eles estão na linha 1. Então, se você fizer linha 2 menos linha 1, já consegue eliminar um monte de termos. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, na linha 2, faça linha 2 menos linha 1. Como essa operação aí não altera o determinante, eu posso continuar com a igualdade e apenas colocar os novos termos aqui na frente. Então, você vai ter assim, ó, A, B, C. Aí, quando você faz linha 2 menos linha 1, ó, 2D mais A menos A, 2D. 2E mais B menos B, 2E. 2F mais C menos C, 2F. E aqui, ó, G, H, I. Ó, ficou dessa forma. Agora, o que nós podemos fazer? Note agora que nós temos esse número comum aqui, ó, em toda a extensão da linha 2. Então, nós vamos recorrer àquela propriedade que falava lá atrás, que quando tem um número em toda a linha, você pode colocá-lo em evidência, ou em toda a coluna. Então, eu vou tirar o 2, que está na linha 2, e eu vou reescrever aqui a matriz sem esse número 2. Ó, G, H, I. Agora, essa matriz que sobrou aqui é exatamente a matriz dada na questão, ó, a matriz M. E o determinante da matriz M é 4. Então, nós temos agora 2, determinante da matriz M, que é 4. Então, 2 vezes 4, 8. Esta aqui é a matriz que a gente está chamando ela de M, certo? Agora, tudo bem nessa questão? Aqui, então, usamos duas propriedades. Somar uma... Consegui fazer. Conseguiu? Beleza, muito bem. Usamos somar uma linha e um múltiplo de outra linha que não altera o determinante. E usamos também colocar o número em evidência, tá? Notem que no cálculo do determinante, você não vai multiplicar a matriz por algum número como a gente fazia lá no escalonamento. Lá a gente multiplicava uma linha por algum número para
Para simplificar, para transformar em 1, aqui não. Aqui você vai retirar números da matriz. E o número, ele continua na matriz de alguma forma, quer dizer, continua no seu cálculo de alguma forma. Ele continua aqui, ó, multiplicando o determinante da matriz, certo? Professora, Oi? justamente A próxima propriedade que nós vamos listar aqui é da permutação. Então, ó, propriedade 2 diz o seguinte, ó. Se você permuta duas linhas, o determinante muda de sinal. Então, nesse caso, se você faz a permutação, o determinante da matriz resultante fica multiplicado por menos 1. Certo? Então, permutou linha, determinante multiplica por menos 1. Vamos praticar isso na letra C. Então, olha só, na matriz da letra C, nós temos aí, ó, D, E, F, G, H, I e ABC. E você quer chegar na matriz M porque é o seu ponto de referência. Então, vamos tirar essa matriz, essa DEF da linha 1 e levar para a linha 3. Então, o primeiro cálculo que vamos fazer aqui, ó, vou permutar a linha 1 com a linha 3, para levar o ABC lá para a primeira linha. Então, quando você faz isso, vai ficar ABC. A segunda linha vai manter como está, porque você não fez nada com ela. E DEF vem para a linha 3. Ah, só que eu esqueci de multiplicar por menos 1, né? Então, vamos apagar aqui, ó. Que é igual a menos 1, que multiplica. Então, tem que acrescentar a multiplicação por menos 1, tá? Agora, notem que o DEF precisa sair da linha 3 e passar para a linha 2. Então, agora você vai fazer a permutação da linha 2 com a linha 3. Então, já existe um menos 1 multiplicando. Mas como você vai fazer mais outra permutação, então multiplica mais uma vez por menos 1. Então, ABC, DEF, GHI. Ó. E agora sim, essa matriz aqui é a matriz M. Esse cálculo aqui, menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. E o determinante da matriz M é igual a quanto? Igual a 4. Então, aqui nós já terminamos. Vai ficar, então, isso aqui vai ficar 1 vezes determinante de M, que é 1 vezes 4, que é 4. Então, ó, concluímos aqui, certo? E por último, ó, vamos tentar observar essa letra D. Qual que é a relação existente entre essa letra D e a matriz M? Note aqui, ó, que o ABC agora está na coluna. Isso. Então, nesse item D, você vai notar que D é M transposta, né? E se D é M transposta, então determinante de D é igual ao determinante de M transposta. Mas nós já até comentamos ali atrás que determinante da transposta coincide com o determinante da própria matriz. Então, determinante de M transposta é igual ao determinante de M, que por sua vez é 4, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão número 2, que ela trata de uma demonstração. Sempre que nós temos uma questão para mostrar, demonstrar, vai aparecer alguns conectivos, olha, bem característicos. Se, então, olha só, mostre que se, o que vem após o se, é o que você vai utilizar
para demonstrar o que vem depois do então. Esse se então é um conectivo lógico que vocês vão estudar ainda numa disciplina específica de computação. Então, olha só, o que vem depois do se, nós vamos chamar de hipótese. Hipótese, certo? O que vem depois do então, que é o que você quer provar, nós vamos chamar de tese. Então, é comum vocês, a gente escutar, a tese, até em questões jurídicas, a tese é o que você quer provar. Hipótese é o que você tem de verdade para você utilizar para chegar nessa tese. Então, nós sempre vamos partir da hipótese. Então, ficou claro o que é tese e o que é hipótese? Tese é o que você quer demonstrar. Você não pode usar a tese, você tem que usar a hipótese para chegar na tese. Então, ó, a hipótese da sua questão é que A é inversível ou invertível, A tem inversa. E você tem que explorar essa informação. O que sai dessa informação? A ter inversa. Aí você poderia pensar o seguinte: bom, eu vou checar na definição. Quando você checa a definição, lá diz o seguinte: A é inversível se existir uma matriz, que eu vou chamar de A-1, que multiplicada por A, esse cálculo dá origem à identidade. Então, como isso está escrito na definição, eu posso usar. Então, o fato de A ter inversa vai implicar que eu posso escrever A-1 vezes A ser igual à identidade. Então, ó, A tem inversa, então implica nessa equação. E agora você vai dar uma olhadinha na sua tese. Como a sua tese envolve determinante, você vai envolver a determinante na sua equação. Você vai colocar a determinante em ambos os membros da sua equação. Então, eu vou escrever o seguinte, ó, determinante de A-1A é igual a determinante da identidade. E aqui no primeiro membro, você tem um produto. E você vai utilizar aquela propriedade da determinante do produto, que é o produto dos determinantes das matrizes envolvidas. Então, você tem aqui, ó, determinante de A-1 vezes determinante de A é igual a determinante da identidade. Olha só, a matriz identidade, você conhece a matriz identidade, aquela matriz que tem 1 na diagonal principal e 0 nos outros termos, certo? Qual que é o determinante dessa matriz? O determinante dessa matriz aqui é sempre 1. Você pode calcular usando a expansão em cofatores ao longo de qualquer linha, qualquer coluna aqui, que você vai encontrar 1. Você pode usar o resultado da determinante da matriz triangular, que é o produto dos termos da diagonal principal, que você vai encontrar 1. Então, o determinante da identidade você conhece, é sempre igual a 1. Então, você tem aqui determinante de A-1 vezes determinante de A é igual a 1, certo? E agora, para você isolar o determinante do A-1, basta você retirar daqui, ó, o determinante de A. Mas para isso, ele tem que passar dividindo o segundo membro. E para você fazer isso, você vai ter que supor que ele é diferente de 0. Então, o determinante de A é diferente de 0. Então, se ele é diferente de 0, você vai poder passar dividindo o segundo membro. E você vai ter 1 sobre determinante de A. Que é o que você queria mostrar. Quando terminou seu exercício, sua demonstração, você pode colocar um quadradinho aberto ou um quadradinho fechado
ou escrever CQD como queríamos demonstrar, ou CQM como queríamos mostrar. Vocês vão... É bem comum você ver em livros esses elementos aqui, que são elementos que indicam que finalizou. Pode ser o final da resolução de algum exemplo, resolução final de uma demonstração, pode aparecer esses elementos para indicar esse final, certo? Próxima questão que nós vamos falar é a questão 3, que nós vamos analisar as sentenças para julgar se elas são verdadeiras ou se são falsas, certo? Então, a letra A tá dizendo aqui, ó, que tem uma matriz 3 por 3, então é muito importante que vocês observem a ordem da matriz, tá? E o determinante de A é menos 2. Ó, aqui o se, então, ó, se, então. Então, você vai ter que olhar o que tá depois do então, para ver se isso é verdade de acordo com o que está sendo falado aqui depois do se. Então, nós vamos ter que analisar aqui o que é 4 determinante de A. Nós já vimos propriedades sobre o número que multiplica a matriz. Eu quero calcular o determinante de 4A. Então, como A é 3 por 3, então, ó, que você vai observar que A é 3 por 3. Então, esse 4 sai de todas as 3 linhas de A. Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4, que multiplica o determinante de A. Então, você tem esse cálculo aqui para ser feito. Ó, 4 ao cubo vezes determinante de A, que é menos 2. E vai calcular isso aqui para julgar se é menos 128 ou não. Certo? A letra B... Ó, se... Eu parti do princípio que isso aí era falso, porque por mais que eu não consegui elevar esse 4 a 3, mas não tem como um determinante ser menos 2 e 4A ser menos 128, não, só por um decreto. Dá certo ou errado? 4 vezes 4... 16. É verdadeiro isso aí. 16 vezes 4. 16 vezes 4. 6 vezes 4... 4 vezes 1, 4. 64. Vezes 2 é da verdadeira, ó. Negativo. Então é feio, viu? Então tem que calcular bem direitinho. Os números enganam a gente, né? Um pouco. Então tem que calcular tudo. Então realmente aqui vai dar menos. Mas, professora, eu acho que é por causa da propriedade que eu acho que a grande maioria não sabia. Isso, porque tava lá no livro, né? Tem que ver... eu acho que nos slides, na videoaula... Eu acho que às vezes não dá tempo, né? De vocês assistirem e lerem tudo, né? Que tem pra assistir e ler, né? Mas a gente vai tirando as dúvidas quando elas forem surgindo, tá? Então, olha só. A próxima propriedade que nós temos aqui, a próxima questão... Ó, se... Então, aqui está a nossa hipótese. Aqui é a hipótese da questão. E aqui está a tese, depois do então. Tese. Então, vamos analisar se essa tese é verdadeira de acordo com essa hipótese que nós temos. Então, aqui, ó, determinante de A menos 1. Nós vimos lá nas propriedades que é 1 sobre determinante de A. E está dizendo aqui na hipótese que determinante de A é menos 1. Então, é menos 2, né? Ó, 1 sobre menos 2, que é menos 1 sobre 2, ó. Não está de acordo com a tese. Então, quer dizer que essa tese é falsa, né? Então, essa aqui é uma questão falsa. A letra C agora. Aqui está a hipótese. E a tese está aqui. Vamos analisar essa tese. Vamos analisar aqui, ó, o que é determinante de 2A a menos 1. Olha, note que 2A tá dentro do parêntese e o menos 1 tá fora do parêntese, ó. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó. Esse menos 1 que tá aqui fora,
suponha que esse 2A fosse um B, então quer dizer que é determinante B é menos 1. Que nós já vimos uma propriedade que diz que eu tenho que inverter, então é 1 sobre o determinante da matriz sem o menos 1, que no caso é 2A, ó. Ficaria assim, 1 sobre o determinante 2A. 2A é aquele K vezes A. Como A tem ordem 3, então A aqui é de ordem 3. Então, nós vamos ter que colocar o 2 elevado a 3. Então, vai ficar igual a 1 sobre 2 elevado a 3 determinante de A. O determinante de A é menos 2. Então, vai ficar igual a 1 sobre 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes determinante de A. E determinante de A é menos 2. Então, é 1 sobre 8 vezes menos 2. Que vai ficar 1 sobre menos 16, mais com menos, então o sinal da fração é menos. Então, é menos 1 sobre 16. Então, esse é verdadeiro, né? E por último, ó, aqui está a nossa hipótese e aqui está a tese. Vamos agora falar de determinante de A vezes A transposta. Determinante de A vezes A transposta, primeira coisa que você está vendo aqui é um produto, né? Então, nós já vimos que quando tem produto, eu tenho que multiplicar os determinantes das matrizes. Então, ó, determinante de A vezes determinante de A transposta. E nós já vimos também que o determinante de A transposta é o próprio determinante de A. E agora na hipótese, ó, tá dizendo que determinante de A é K. Então, eu tenho K vezes K, e K vezes K é K ao quadrado. Ó, e aqui está. Finalizamos aqui, certo? Bom, nossa última questão de hoje, nós queremos calcular o determinante da matriz C usando eliminação de linhas, cálculo, operações elementares. Aqui eu fiz uma pequena alteração, eu coloquei número 3 aqui na entrada da linha 3 e número 4 na entrada da linha 4. Essa é a questão C que está lá na lista com uma pequena alteração. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar aqui calculando o determinante, fazendo a permutação de linhas para a gente utilizar esse número 1 como pivô para colocá-lo lá na linha 1. Então, olha só. Eu confesso para vocês que eu nem sei todos os métodos de cálculo de determinante. Eu foco na expansão em cofatores e na eliminação por linhas. Como existem muitos, aí eu foquei em aprender esses, os outros eu até já esqueci. Então, acontece isso muito na matemática. São ferramentas que vocês têm. Então, você vai se apropriar de alguma ferramenta quando você vê que ela já é útil para você, que ela já é suficiente, você fixa nela e vai para frente, tá? Você não precisa esgotar todas as possibilidades, tá? Isso vocês vão precisar calcular determinante como na resolução de algumas questões. Então, não é o cálculo em si que vai ser cobrado de você. Você vai ter que saber fazer o cálculo para chegar em uma outra coisa. Usando para isso a ferramenta que for mais adequada para você, que você vai ter que escolher. Eu vou começar aqui, ó, fazendo a permutação da linha 1 com a linha 2. E nós vimos, pessoal, que permutação de linhas acarreta a multiplicação por menos 1 no cálculo da matriz resultante. Então, ó, 1, 0, 1, 1 vem para a primeira linha, 2, 1, 3, 1 para a segunda, 3, 2, 1, 0 e 4, 1, 2, 3. Certo? Agora, utilizando esse número 1, nós vamos zerar todos os termos que estão abaixo desse 1. Vocês podem perguntar assim, qual que é o objetivo aqui? Eu quero chegar onde? Você quer chegar numa matriz triangular, ou seja, todos os termos que estão abaixo da diagonal principal, você quer zerar
para usar o resultado que diz que o determinante da matriz triangular é o produto dos termos da diagonal principal, tá? Você quer chegar nisso. Então, ó, você vai zerar o número 2 com a operação linha 2, menos 2, linha 1. Vai zerar a linha 3 fazendo linha 3, menos 3, linha 1. E linha 4, menos 4, linha 1. Essas operações aqui, nenhuma delas modifica o determinante. Então, eu posso continuar colocando o menos 1 que multiplica. E aqui eu vou colocar os resultados, os novos termos obtidos com essas operações elementares. Hoje nós nem vamos preocupar em fazer uma tabelinha bem feita para as operações. Vou fazer tudo aqui num rascunho bem simples, ó. Então, ó, 2 menos 2, 0. 1 menos 2 vezes 0, 1. 3 menos 2, 1. 1 menos 2, menos 1. Ó, já colocamos ali, já acabou. Tá aqui o rascunho que a gente usou. Próximas operações. 3 menos 3, 0. 2 menos 0, 2. 1 menos 3, menos 2. 0 menos 3, menos 3. Terminamos mais um rascunho. E agora as últimas contas. 4 menos 4, 0. 1 menos 0, 1. 2 menos 4, menos 2. 3 menos 4, menos 1. Pronto, concluímos com o pivô 1. Agora, note que o próxima linha já tem pivô igual a 1. Vou usar esse 1 para zerar abaixo do pivô. Então, nós vamos zerar agora o 2 e 1. Então, na linha 3, a operação é linha 3 menos 2 vezes linha 2. E na linha 4... a operação é linha 4 menos linha 2. O resultado dessas operações, vamos colocar aqui na linha de baixo. Novamente, essas operações não alteram o determinante, então você vai continuar colocando menos 1, que multiplica o determinante da matriz que você vai obter. Então, a linha 1 e a linha 2 não serão alteradas. Vamos alterar a linha 3 e a linha 4. Começando com a linha 3, ó. Vamos seguir aqui o cálculo. Então, vai ficar... Note que 0 menos 2 vezes 0 continua 0. Depois, o próximo cálculo. 2 menos 2, 0. Menos 2, menos 2, menos 4. Menos 3, mais 2, menos 1. Próxima linha é L4 menos L2. Então, vamos lá. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Menos 2 menos 1, menos 3. E menos 1 mais 1, 0. Pronto, olha só. Agora, nesse ponto aqui... o pivô que nós temos é o menos 4. Se você quiser transformá-lo em 1, eu não vou usar aquela propriedade de multiplicar a linha por menos 4, porque essa propriedade não tem aqui no cálculo de determinante. Aqui, eu preciso colocar termos em evidência. Então, como o menos 4 aparece só no primeiro número, eu vou ter que adaptar o segundo número, fazer um ajeitamento. Como que eu posso escrever menos 1 de alguma forma que apareça menos 4 nessa escrita? Eu tenho menos 1, né? Eu quero que apareça menos 4. Então, eu vou multiplicar por menos 4, mas também vou dividir por menos 4, certo? Então, você vai multiplicar e dividir o número pelo número que você quer colocar em evidência. Menos 4, vamos checar, né? Esse menos 4, vamos ver de onde ele veio. Ele veio da operação da linha 3, né? Ele veio dessa operação aqui, ó.
Vamos ver, ó. Esse menos 4, ele veio da operação da linha 3. Então, é linha 3 menos 2, linha 2. Ó, então, linha 3 é menos 2. Menos 2 vezes 1. Então, vai ficar menos 2, menos 4. Certo? Stefane. Então, ficou menos 4, porque foi esse menos 2 vezes esse 1. Aí ficou menos 4. Agora, gente, eu escrevi isso aqui, ó. Menos 4 sobre menos 4, porque eu quero colocar menos 4 em evidência. Então, já tem menos 1 multiplicando. Ah, tá. E agora, quando eu colocar menos 4 em evidência, vamos fazer na linha de baixo. Esse rascunho aqui, ó, eu posso apagar, não vou mais usar. Então, ó, continuando aqui, ó, menos 1. Quando você colocar menos 4 em evidência, ele vem multiplicando o menos 1 que tá aqui fora. E você vai escrever 1, 0, 1, 1. 0, 1, 1 menos 1. Ó, colocou menos 4 em evidência nessa linha 3. Então, aqui vai ficar um positivo. Quando desse termo aqui você tirar menos 4, olha só o que vai acontecer. Menos 4 que multiplica menos 1 sobre menos 4, que é menos 4 que multiplica 1 sobre 4. Então, quer dizer que vai sobrar na evidência 1 sobre 4, quando você colocar menos 4 em evidência. Isso aqui é um ajeitamento matemático também que é muito útil, viu? Pode ser que vocês achem estranho agora, mas é bom também irem se adaptando com esse tipo de ajeitamento. Feito isso, o pivô agora é 1 e você quer zerar menos 3. Então, na linha 4, você vai fazer linha 4 mais 3, linha 3. Então, você vai ter, ó, aqui de fora, menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo. Então, 4 positivo que multiplica 1, 0, 1, 1. 0, 1, 1 menos 1. 0, 0, 1, 1 quarto. 0, 0, ó. Menos 3 mais 3, 0. Depois, 0 mais 3 vezes 1 quarto, 3 quartos. Pronto, nesse momento, você chegou na matriz triangular. Ó, abaixo da diagonal principal, tem só zeros. Então, a propriedade fala que o determinante... Peraí, onde você não entendeu, Ronaldo? Qual parte? Quiser abrir o microfone para perguntar. Por que é esse menos 4? Sim, esse menos 4 eu não entendi. De onde surgiu? Não sobre menos. Pode repetir. De 1 sobre menos 4 ou 1 sobre 4? É nesse tema aqui a senhora acrescentou. Ah, tá. Olha só. Foi nesse termo aqui que eu acabei de circular? Sim. Certo. É o seguinte, ó. Esse termo que a gente circulou veio dessa linha. Nessa linha, você vai colocar menos 4 em evidência. Onde tem zero, gente, eu posso considerar zero como sendo 0 vezes menos 4. Tudo bem. Mas e o menos 1? Como é que de menos 1 eu apareço com o menos 4? Não tem jeito. Entre aspas, não tem jeito, né? Você vai fazer um ajeitamento. Você tem o menos 1. Você vai multiplicar pelo número que você quer colocar em evidência. Vou tirar esse parêntese. Eu vou multiplicar por menos 4 e também tenho que dividir por menos 4. Esse é o ajeitamento. Toda vez que você quer pegar um número e reescrever de alguma forma que apareça outro número na escrita, você tem que multiplicar e dividir por esse número que você quer que apareça. Entenderam? Então, eu quero que apareça menos 4. Então, você vai botar menos 4 sobre menos 4. Por quê? Porque essa divisão é o número 1
e 1 é o elemento neutro da multiplicação. E aí, olha só, esse menos 4 aqui é quem você quer. Então, você vai escrever... Ficou pequeno aqui, né? Pera. Então, você vai colocar esse menos 4 primeiro e o restante depois. Qual que é esse restante? Esse menos 1 e esse menos 4. Menos 1 sobre menos 4. Mas isso, eu faço menos com menos, fica mais. Então, por isso que a gente escreveu sendo menos 4 vezes 1 sobre 4. Por isso que quando eu coloco em evidência o menos 4, sobrou esse 1 sobre 4 aqui, ó. Porque agora você colocou menos 4 em evidência, ele veio aqui de fora, multiplicando, ó. Porque você colocou em evidência o menos 4 dessa linha aqui. Dessa linha. E ficou desse jeito aqui. Certo? Ficou mais claro agora? Ronaldo, você entendeu? Sim. Certo? Quando vocês forem refazer, as fichas vão caindo, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês, não desista de assistir às aulas, que quando você vai assistir de novo, as fichas já caíram um pouco, aí falta só algumas pra cair, tá? Então, olha só, agora para finalizar, usa a propriedade que diz que o determinante é o produto dos termos da diagonal principal. Então, ó, tem 4 multiplicando lá fora, ele continua aqui multiplicando. E aí, o produto da diagonal principal é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 3 quartos, que vai ficar, então, 4 vezes 3 quartos, que é igual a 3. Ó, então, terminou aqui. O número aqui dá diferente da lista porque é outra matriz, tá? Nós criamos aqui uma nova matriz para poder explicar o método 4x4.